A cada episódio, Deus tem mostrado através da Sagrada Bíblia, a sua palavra, grandes verdades. Mas como o mal terminará? Se Deus destruir Satanás, o mal terminará para sempre? Satanás está furioso porque a Bíblia Sagrada mostra quem realmente ele é. A sua maior estratégia nos nossos dias é o disfarce. Ele não se mostra como realmente é. Ele está sempre escondido atrás de alguma coisa que seja atrativa para os seres humanos. A esta armadilha escondida dá-se o nome de tentação. O diabo cria estas armadilhas para nos seduzir e assim nos tornarmos presas fáceis para o seu objetivo de destruição. Mas isso não quer dizer que o diabo esteja em vantagem. O livro do Apocalipse descreve a sua trajetória de ruína. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versos 10, 11 e 12. Uma das grandes estratégias do inimigo de Deus tem sido espalhar a ideia de que o livro do Apocalipse é incompreensível. Isso não é verdade. O livro do Apocalipse está aberto para todas as pessoas que procuram entender as mensagens de Deus para os dias finais da história deste mundo. Deus não está distante de você. Esse é o conteúdo geral do Apocalipse. Temos um Deus no céu que se importa com os seus sonhos, sua família, seu emprego, seus problemas e entende todo o seu sofrimento. Talvez, neste momento, pode ser que o seu coração esteja cheio de lágrimas por causa da morte de alguém. Nenhum problema é tão grande que Deus não tenha uma solução, até mesmo para a morte. A Bíblia nos fala que acontecerão 2 ressurreições. Acompanhe as palavras do próprio Jesus explicando o que é que em breve deve acontecer. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versos 28 e 29. A ressurreição dos mortos não é nenhuma surpresa dentro da Bíblia. Pode ser que você nunca tenha ouvido sobre isso, mas a ressurreição é certa na revelação que Deus nos deixou. É também a esperança de que um dia poderemos rever aqueles de quem nos separamos por causa da morte. Um grupo de pessoas ressuscitará para ser salvo de uma vez por todas deste mundo de pecado. Já o outro grupo ressuscitará simplesmente para receber a condenação, o juízo. Essas ressurreições não acontecerão juntas ao mesmo tempo. Um grupo ressuscitará antes, e a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, verso 6, nos diz qual é. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os justos voltam à vida para reinarem com Cristo no céu por um período de tempo, 1000 anos. A Bíblia nos diz qual será o momento no qual os justos mortos ressuscitarão. Acompanhe o que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
A volta de Jesus a essa terra será o momento em que os mortos fiéis sairão das sepulturas. Jesus vem em glória e majestade. E a glória e o poder de Deus não serão apenas vistos nos céus, mas na terra também. As sepulturas começam a se abrir e todos aqueles que entregaram a sua vida para Deus e viveram uma vida de acordo com a vontade dele, podem também olhar para o céu e assistir o maior espetáculo que já aconteceu aqui na terra. A ordem vem de Jesus, e aqueles que escolheram a vida eterna abrirão mais uma vez os seus olhos para nunca mais fecharem. Recapitulando o que os textos bíblicos nos informaram até aqui, acontecerá o seguinte. Primeiro, Jesus Cristo vem com as nuvens do céu, com poder e muita glória, acompanhado dos seus anjos. Segundo, do céu, Jesus dá a ordem e os mortos em Cristo, ou seja, os mortos fiéis, ressuscitam. Terceiro, eles serão levados para o céu e reinarão com Cristo por 1000 anos. Existe o grupo dos mortos que não foram fiéis, pessoas que não escolheram a salvação, homens e mulheres que Jesus havia morrido para resgatar, mas que não o aceitaram. O que é que acontecerá com esse grupo por ocasião da volta de Jesus? A Bíblia tem a resposta. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Os mesmos 1000 anos em que os salvos estarão reinando com Jesus no céu. Ou seja, quando Jesus voltar, os mortos que não foram fiéis a Deus permanecerão mortos. Eles não verão a volta de Jesus. Para eles, é como se nada tivesse acontecido. Ainda existe o grupo dos infiéis, que estarão vivos na volta de Jesus. Sobre eles, a Bíblia nos diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 8. E no capítulo 2, no verso 8, a Bíblia diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Os 4 grupos, fiéis vivos, fiéis mortos, infiéis vivos e infiéis mortos, transformam-se em apenas 2. Os infiéis, o grupo dos perdidos, que estarão todos mortos após a volta do Senhor Jesus, e o grupo dos salvos, todos os fiéis, de todo o mundo e de todas as épocas estarão vivos com Jesus no céu. E lá, o tempo será dedicado a uma importante missão. A Bíblia nos diz o que é que os salvos estarão fazendo no céu em Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, afirma: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Quem são os santos? De acordo com a Bíblia, no sentido da palavra, santo quer dizer separado, diferente do mundo. É por isso que a Bíblia diz que a igreja de Deus deve ser santa, sem mancha, ou seja, separada do pecado. Os santos dos quais a Bíblia fala que julgarão o mundo não são estátuas. Os santos são aqueles que se separaram do mal deste mundo e viveram uma vida respeitando os princípios da palavra de Deus. Isso quer dizer que eu e você somos chamados por Deus para sermos santos. Jesus foi preparar lugar no céu para os santos. Ele voltará para buscar os salvos e lá estarão com ele, onde acontecerá o julgamento. Esse julgamento não afetará os justos, que já foram julgados antes da vinda de Jesus à terra e receberam a aprovação de Deus. O prêmio é a vida eterna. A Bíblia nos diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3 e o verso 18. Nesse julgamento, no céu, serão julgados os ímpios, que ressuscitarão somente após os 1000 anos, junto com o diabo e os seus anjos. Este juízo no céu também serve para que os santos compreendam por que não se salvaram todas as pessoas. Neste momento, toda dúvida será desfeita na mente dos salvos com relação ao pecado, o mal e a justiça de Deus. Com isso, Deus coloca-se diante de todo o universo para que não exista mais nenhuma dúvida do seu amor e do seu perdão.
Durante os 1000 anos, o diabo estará sem ter o que fazer. Suas obras nos últimos séculos têm sido matar, roubar e destruir. Mas agora, com a terra completamente sem vida, não terá mais nada para fazer. Nesse sentido, Satanás estará como em prisão. Apocalipse, capítulo 20, nos versos de 1 a 3, esse futuro é descrito. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. A terra estará então desolada, sem luz, sem seres humanos, sem cidades, sem alegria, sem vida. Por essa mesma razão, Satanás estará atado às circunstâncias. Não tem ninguém para ele tentar ou fazer sofrer. Os 1000 anos será um tempo para ele pensar em todo o mal que causou para a humanidade e também os anjos que seguiram as suas ideias marcadas pela cobiça e a vaidade. Tudo que estamos estudando aqui, Satanás conhece bem. Ele sabe do seu futuro e o que ele mais quer hoje é levar o máximo possível de pessoas com ele para a destruição. Cabe a cada ser humano fazer uma escolha. Onde queremos passar a eternidade? A resposta é óbvia, mas a prática nem sempre é. Todos respondem no céu, mas lembre-se que para isso acontecer é necessário que sua vida seja colocada inteiramente nas mãos de Deus. E isso significa dependência da vontade de Deus. O céu será um lugar de muitas surpresas, 3 pelo menos. Você estar lá será a primeira. Depois das lutas e das dificuldades enfrentadas, encontraremos o alívio eterno para todo o sofrimento. A morte não mais nos fará chorar. Filhos não mais entrarão no mundo das drogas. Famílias não serão mais desfeitas. Não haverá mais esposas sendo espancadas pelos seus maridos. Você não perderá mais o sono por causa de problemas financeiros. A culpa que te machuca não será mais lembrada. Os crimes não mais existirão. Só de pensar em estar lá e o que é que isso representa para nós é razão suficiente para você tomar uma decisão na sua vida. Segunda, estarão pessoas que você pensou que não estariam. Tudo isso graças ao perdão de Deus e à transformação que Ele faz na vida dos seres humanos. Tenho encontrado muitas pessoas que são a prova viva disso que eu estou te falando. Deus pode mudar o seu caráter, fazer de você um vencedor em todos os vícios, abandonar aquilo que te faz mal. E a terceira, pessoas que você achou que estariam no céu, não estarão. Deus não olha para os seres humanos como nós olhamos. Deus vê o coração e não apenas o exterior. A mudança que Deus quer fazer na sua vida é profunda. Deus vai no centro, Ele toca na ferida para curar. Deus tem poder para isso. Permita que Ele entre de verdade na sua vida. Depois dos 1000 anos, a história deste planeta ainda continuará. O problema do pecado e do mal ainda não foram completamente resolvidos. Satanás, mesmo sem ter a quem tentar, continua vivo e esse problema tem que ser resolvido. Em Apocalipse capítulo 21, verso 2, João nos diz que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Dentro da cidade estão todos os salvos. Mais uma vez, Jesus retorna a essa terra pela terceira vez, juntamente com os seus filhos fiéis. Em Zacarias capítulo 14, versos 4 e 10, a Bíblia nos diz que o local onde a cidade repousará será o Monte das Oliveiras, que se abrirá em 2 partes, produzindo um grande vale. Nesse momento, a revelação do Apocalipse diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Apocalipse capítulo 20, versos 5, 7 e 8. Quando os mortos ressuscitam, que são todos os ímpios, as circunstâncias que prendiam Satanás e o impediam de atuar entre os seres humanos já não existem mais. Ele agora tem a quem tentar. Mas não terão muito tempo de vida. No verso 9 de Apocalipse 20, encontramos:
Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse será o fim do mal. A terra marcada pela história do pecado será agora completamente purificada pela ação do fogo. Pedro fala dessa esperança em sua segunda carta. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 10 a 13. Deus, neste momento, está lhe fazendo um convite. E você não pode ficar indiferente. Jesus morreu para que você tivesse acesso ao céu. Ele te ama. Você é a razão do amor de Deus. Talvez você tenha se sentido rejeitado. Há pessoas que não te valorizam. Mas saiba que Jesus viria a essa terra a morrer se fosse apenas por você, porque para Ele você tem muito valor. Pare de sofrer sozinho. O seu futuro pode ser maravilhoso e Deus quer abrir as portas do céu para você. Se essa é a sua decisão, quero lhe convidar a orar comigo. Senhor, muito obrigado, porque temos a certeza e a esperança da restauração e da vida eterna. Neste momento, corações sinceros estão sendo depositados diante do Senhor. Aceita a nossa decisão, por isso eu entrego estas pessoas que oram comigo agora nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse não é um livro que fala de tragédias, mas acima de tudo, um livro que fala sobre esperança. Boa parte das promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Jesus, outras com fidelidade e muitas outras com salvação e vida eterna. Mas essas promessas se aplicam a todos nós? Ou só a um grupo seleto de pessoas? Para saber as respostas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.